do beat, né, que você tem feito, já nesse misto de pagode, vindo de lá, do pop pro pagode, do pagode com elementos pop, né? Eu fui no show do Thiaguinho, e aí eu te encontrei lá na saída, você falou, cara, esse show aí eu programei... Não, o que acontece? Eu fiz algumas... O Thiaguinho foi o seguinte, na pandemia, eu me reconectei com o Barriguinha, que é as pessoas conhecem como Barriguinha, né? Ele é muito conhecido como Barriguinha, mas o nome dele é Abayomi, Gabriel Abayomi. E ele tem um trabalho muito maneiro de afrobeat, de música eletrônica, cara, muito, muito maneiro. E aí, o que acontece? Na pandemia, a gente começou a desenhar, a gente estava fazendo músicas e a gente começou a fomentar a possibilidade dele gravar o próprio disco, o próprio trampo. Maneiro. Cara, por que tu não grava o próprio trampo? Por que a gente não faz isso? Por que a gente não fala disso? E aí, como o trampo dele não tinha uma... Ele não precisava falar só de amor, não precisava falar de coisa. A gente começou a falar de algumas coisas mais sensíveis, a ancestralidade dele, sabe, África e tal, não sei o que. Aí a gente começou a fazer afrobeat, aquela coisa toda. Então, cara, a gente achou uma unidade ali, uma sonoridade muito bonita, assim, com ideias incríveis dele. E eu já estava fazendo, eu já tinha feito algumas programações antes do Thiago. Eu fiz as programações do show do Ferrugem, do Rock in Rio. Ah, começou ali então o teu... Não começou ali. Antes disso eu tinha feito, na pandemia mesmo, 2020, eu fiz um disco de eletrônico, uma produção minha com o Prateado. O Prateado chegou e falou, cara, eu tenho um disco de eletrônico aqui, bora fazer. Eu falei, vamos embora fazer, deixa comigo que eu vou tocar daqui. Mas você começou a pesquisar sobre o eletrônico e estudar? Muito tempo. Já é algo que já está na tua... Na verdade, em 2016, 2017, Sim. eu comecei a me interessar por música de televisão, cinema e essas coisas. Eu fiquei muito fascinado com essa parada de poder fazer trilha, que era uma composição, mas eu queria ter o controle da produção da coisa. Sim. Então, aquelas trilhas de Game of Thrones, aquelas coisas, aquilo ali me chamava muita atenção. E era um mercado que eu queria entender melhor e tal, não sei o quê. E eu comecei a investir muito nisso, cara. Então eu comecei a compor muita coisa pra TV, assim. Só que eu vi que o buraco era mais embaixo, assim. Vi que era muito difícil você fazer parte de um sistema que você não veio dele, por exemplo. Geralmente esses compositores vêm da publicidade, fizeram publicidade, são músicos da publicidade, aquela coisa toda, fazem algumas conexões e trabalham já na televisão durante muito tempo. Então, assim, eu vi que o processo... Teus acessos estavam distantes. Assim. Muito distantes, muito. Eu não conhecia praticamente ninguém da televisão. Então, só que aquela experiência ali, cara... Te enriqueceu muito, porque dali eu já comecei a entender de camadas, eu já estava estudando sintetizador pra caramba, já estava estudando corda, já estava estudando, cara, eu já estava brincando legal, assim, com produção dentro de casa. Isso em 2016, 2017, 2018. E aí, quando veio a pandemia, eu já tinha dado uma evoluída boa nesse quesito. Aí o Prateado me chamou para fazer esse disco de eletrônico. Entregamos o disco, ficou muito legal. Veio na pandemia mesmo, um pouquinho depois, quer dizer, no Rock in Rio, que eu acho que foi em 2021 ou 2022, veio esse trabalho do Ferrugem. Mas no meio desse trabalho do Ferrugem, o Bruno e o Lelê, eles fizeram um garoto chamado Lei. Wesley Mota? Wesley Mota. Conheço. Que eu também fiz arranjo com música eletrônica. Sim. Então eu introduzi as músicas eletrônicas ali, junto com arranjo. E pagode junto também desse pagode eletrônico. Junto, legal. Exatamente, pagode junto com o eletrônico. E aí eu comecei a entender que talvez o fato de tocar cavaquinho, o fato de ser um cara do samba, isso ia contribuir para o meu eletrônico casar, sabe, cara? Encaixar com o pagode sem ter aquele shot, sabe, cara?
não é pretenso, não quero que soe pretencioso. Sim. Mas eu acho que eu falei, cara, eu acho que o fato de eu saber dos elementos, eu acho que isso pode gerar uma engrenagem legal aqui. E aí veio o disco do Dilcinho também. O Lele e o Bruno me chamaram pro disco do Dilcinho. Eu fiz arranjos com música eletrônica. Já coloquei uns beats lá no Dilcinho. Qual música que tu fez lá? Cara, foram 5 músicas. Foi... Refém? Não, refém é composição. Fiz refém pro Dilcinho. Mas, cara, vocês... Tem uma música aqui do Dilcinho que eu gosto pra caramba que eu fiz. Eu fiquei mal. Esqueci o nome dessa música. Então, essa música tem música eletrônica que eu fiz, tem uma outra lá. Eu acho que é Dog o nome dessa música. Foram 5 músicas que eu não me recordo. Sim, certo, o nome, cara. Mas foi uma experiência incrível. Aí depois... Aí eu já estava fazendo esse movimento e junto com a Biomi a gente já estava criando uma unidade e uma identidade para o som dele. E ele, com a proximidade do Thiago, o Thiago foi entendendo que a gente estava amadurecendo junto nesse processo Dos beats, do eletrônico. beat e tal, não sei o quê. E o Thiago chamou ele para ser o produtor das faixas que tivessem beats. Aí ele me ligou e falou, Thiago, tô com uma oportunidade aqui maravilhosa, você topa, como é que você tá, não sei o quê. Eu falei, mano, vambora, que maravilhoso. Então, assim, ele, cara, ele foi muito feliz, assim, ele tinha ideias maravilhosas para as paradas, muito grandes, muito legais, que ele entendia o Thiago também, Sim. né, cara? Ele tava ali respirando e sabia o que o Thiago ia gostar. Então ele já veio com alguns beats, algumas coisas muito legais. E aí eu devolvia para ele com alguns elementos e tal, ou algumas coisas. E, cara, foi um processo de laboratório. O Thiago junto também, ouvindo de lá. Sim. Pô, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei. Refaz isso, cara. Foi uma parada, foi um laboratório muito especial participar. Foram 9 músicas. Agradeço a Biomi por ter me chamado, por ter me deixado... E o Thiago também, que foi generoso pra caramba nessa história. Maneiro, eu fui lá no show, foi uma pressão, cara. Pô, cara, ficou muito legal tudo. Pô, foi muito legal, cara. Foi muito legal mesmo. Feliz demais de ter participado. Bom demais. E hoje, o que o Thiago Silva tá fazendo nos dias de hoje? Como é que você tá